Andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que consertavam suas redes, e ele os chamou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero acolher com muito carinho os irmãos que servem comigo aqui no santuário, nessa celebração, e também uma ótima tarde a você nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Deus abençoe você, a tua vida, os teus projetos, o teu coração. Que bom poder chegar até você nesse momento. Olha, a missa é um espaço muito especial que precisa ocupar uma primazia no nosso dia. A missa é a maior de todas as orações. E eu tenho certeza que nesse momento Deus vai falar com você. Com você mesmo. Então esteja atento às leituras, às palavras. Se abra ao mistério de Deus, que se encarna novamente na história humana, na tua história, através da celebração eucarística. Até mesmo porque hoje nós celebramos a festa de São Tiago, irmão de João, chamado Santiago Maior. Por isso que o padre está de vermelho. Ele foi o primeiro dos apóstolos, ali dos 12, do grupo seleto de Jesus, a ser martirizado. Ele foi martirizado e morreu à espada sob o jugo do rei Herodes em 44 depois de Cristo. E nós vamos perceber que a gente pode aprender muito com a vida desse apóstolo tão especial, que fazia parte do círculo íntimo dos três ali mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Vamos aprender muito com ele, mas esteja atento nessa missa, porque Deus vai falar ao teu coração. Tenha certeza, é com você mesmo, Ele vai falar com você. Então esteja atento, se derrame nessa celebração. Hoje nós rezamos pelo aniversário de Alice Ribeiro da Silva, Ana Célia Nunes Reis, também aniversário de casamento de Maria das Graças e Deroci Leal, 50 anos de casado, da cidade de Piúma. Também rezamos pela alma de Roberto Fernandes Vicente, 3 anos de falecido, pai da Roberta do segundo elo. Pela alma de Jackson Silva do Carmo, Jerônimo Gonçalves, que faleceu ontem. Também pela saúde de todos os enfermos. Pela saúde de Renata Dionísio, Érico Gadilha, Rinaldo Rosa, Isadora de Petrópolis, Rio de Janeiro, e Grale, ou Graciele, não sei, de Souza Satiro, bem posta, de 3 Rios. Essas são as intenções. Também rezo pelas intenções que você traz no teu coração. Para que possamos bem celebrar essa Eucaristia, querido irmão, querida irmã, nos coloquemos diante de Deus com confiança, invocando sobre nós a sua infinita misericórdia. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia.
Todo-Poderoso, rico em misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos este tesouro em vaso de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Posto entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre, levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça, em número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria, ceifarão com alegria. Aleluia. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conseguir um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Nós te pedimos, Espírito Santo, pedimos, vem sobre o nosso coração, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós que participa dessa missa, abre o nosso coração, acalma nossas tempestades interiores, a agitação da nossa mente. Espírito Santo, é sempre uma graça acolher a palavra e fazê-la produzir fruto. Dá-nos essa graça, unida ao nosso esforço humano, que nós sejamos capazes de te escutar, de escutar Deus nessa homilia. E capacita-me também a mim, Espírito Santo, para que eu diga as palavras que o Senhor deseja nesse momento proferir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de Tiago Maior, né? Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Engraçado o nome do pai dele, né? Zebedeu. Veja bem, a primeira leitura é excepcionalmente fantástica, mas em virtude do tempo que não é tão vasto, né? Nós não estamos num acampamento, o padre fez a opção de se ater mais aos enredos peculiares ao Evangelho de Mateus, que parece testemunhar algo até contrário a Tiago no primeiro momento, né? Mas eu vou me deter muito na oração que essa mulher fez, a mãe de Tiago e de João. Não sei se ela era uma idosa, não sei se ela era uma pessoa jovem, mas se você for analisar, ela seguiu o protocolo. Ela chegou, ela se ajoelhou diante de Jesus, Jesus até parou, né? Veja que mulher piedosa, veja que mulher que de fato tem uma reverência, e ela pediu algo para Deus, pediu algo para Jesus, mas a gente vê que o pedido dela foi bem insensato. Por quê? Porque ela quis usar ali dos privilégios de ser cristã, de ser amiga de Jesus, de ter os discípulos entre o número dos escolhidos de Jesus, para obter benefícios pessoais, né? E Jesus até respondeu depois: olha, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, tem orações que a gente faz, que a gente está piamente acreditando que aquilo vai ser o melhor para nós. Aquela pessoa, aquele namoro, aquele emprego, aquele destaque na empresa, aquela promoção. A gente está acreditando piamente que aquilo vai ser bom.
Mas Deus às vezes pergunta, você tem certeza? Por quê? Porque Deus vê mais longe, Ele vê as consequências, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que se Deus atendesse certas orações que a gente faz, seria uma alma mais no inferno e uma alma menos no céu, né? Porque Deus nos conhece, Ele conhece a tua história, conhece o teu temperamento, conhece o que vai te fazer bem e conhece o que vai te fazer mal. Então a gente precisa pedir sim, claro, mas sempre pedir em Jesus. Faça-se, ó Pai, a tua vontade, como Jesus pedia, né? Mas enfim, eu vou me deter nessa mãe, eu vou refletir um pouco sobre a mãe de Tiago, que hoje nós celebramos, e consequentemente de João. Você vê que no versículo 21, depois de seguir todo o protocolo, se ajoelhar, mostrar profunda reverência, Jesus falou, pode dizer o que você quer, filha? Olha o que ela disse, olha o verbo, hein? Manda que esses meus filhos se sentem ao teu lado, uma à tua direita, outra à tua esquerda, no seu trono. Manda. Olha só, filho querido, filha querida, ela estava dando uma ordem a Deus. Acho que Jesus deve ter ficado, pelo que me parece as escrituras, Jesus tinha um bom humor, né? Com certeza. Ele deve ter tido uma vontade de rir. Manda. Olha, porque eu digo para você, pior do que mulher mandona, mulher general, é só o capeta de bigode. Como dizem por aí, né? Chegou dando ordem em Jesus. Mas isso é interessante a gente refletir sobre isso com profundidade, porque isso mostra a tendência que muitas pessoas têm de querer controlar Deus. É o mesmo que aconteceu com o povo que saiu do Egito e que ficou no deserto com Moisés para conquistar a Terra Santa. Moisés subiu até o Monte Sinai, ficou 40 dias lá e 40 noites rezando, falando com Deus, e lá Deus lhe deu as tábuas da lei, dos mandamentos, e o povo se impacientou porque aquele Deus era muito misterioso. E o que eles fizeram? Não, vamos construir um bezerro de ouro aqui mesmo, pelo menos a gente está vendo esse Deus, a gente vai tocar nele, né? A grande idolatria do povo, o pecado condenadíssimo em todo o Antigo Testamento. Vamos fazer esse Deus aqui que a gente controla ele, vamos dizer que foi ele que nos tirou do Egito. Ou seja, eles não estavam nem negando que Deus existia, mas eles queriam criar um Deus à sua própria imagem e semelhança. Um Deus que eles pudessem manipular, um Deus que eles pudessem controlar, um Deus que fizessem tudo à vontade deles. Mas esse não é o Deus verdadeiro, não é o Deus que Jesus revelou, sabe? É interessante como nós temos a pretensão, tem tanta gente que diz, que acha que a igreja tem que ser de um jeito, que o Papa tem que ser de um jeito, que a outra pessoa tem que ser do jeito que eu penso, e que até Deus tem que ser do jeito que eu penso, né? Tem pessoas que têm a pretensão, consciente ou inconscientemente, de dizer para Deus, olha Deus, se o Senhor seguisse o meu conselho, o mundo seria melhor. Que petulância, né, gente? Que pretensão do ser humano de querer controlar Deus. Olha, eu digo para você, Deus não vai ser controlado por você. Deus não se deixa controlar por novena, por medalha. Deus não se deixa controlar pelo dízimo que você dá. Deus não se deixa controlar pela oraçãozinha que você está fazendo. Tem que fazer sim, mas Deus é Deus. Ninguém manda em Deus. Ninguém ordena o que Deus tem que fazer. Mas olha só, às vezes a gente diz, tem que ser assim a igreja. Quem diz que tem que ser assim? Você é Deus por acaso? Deus vê o todo, você vê uma parte. Padre, a igreja é ruim. Talvez você teve dificuldades na tua paróquia, que é um cisco diante do mundo que é a igreja. Não defina a igreja por causa de um problema que você viveu com um padre ou com uma paróquia. A igreja é muito mais. A igreja é o corpo místico de Cristo, né? Às vezes a gente acha que a igreja tem que ser assim. A gente acha que o outro tem que ser assim. Quanta gente pedindo a conversão do marido, do filho, não para ele ser o que Deus quer, mas para ele ser o que eu quero. Quanta gente pede a conversão do filho, não para o filho ser o que Deus sonhou, mas para ser o que eu penso que ele tem que ser. Essa mulher aqui, essa mãe, ela está revelando uma tendência que a gente tem, não é? Quantas mães, com todo respeito e carinho, digo, mas com firmeza de sacerdote, que é pai na fé.
Quantas mães insensatas, sem discernimento, que acabam cometendo esse mesmo erro aqui da mãe de Tiago e João, nessa passagem. Depois, com certeza, ela foi purificada ao longo do processo do seguimento de Cristo, mais próxima ali, né? Mas qual que é esse erro? De querer manipular o filho e projetar tudo no filho. Projetar as frustrações dela, mãe, pai, né? Eu projeto no filho, eu quero que ele seja tudo que eu não fui, eu quero que ele tenha tudo que eu não tive. O menino nem nasceu, ele já tem uma carga de expectativa tão grande sobre ele. Ele vai ter que passar em tal curso, ele vai ter que estudar em tal faculdade, ele vai ter que ser uma pessoa assim, assado. Às vezes, o sonho de Deus para o teu filho, o desenho da graça de Deus para o seu filho é diferente, não é o que você pensou, sabe? Mas tem tanta mãe que manipula, mãe mandona, mãe autoritária, pai autoritário. E eu escrevi isso no meu livro Curar e Restaurar o Masculino, um livro de cura interior para os homens que eu lancei há pouco tempo, que como que uma mãe autoritária, mandona, que promove a dependência afetiva, prejudica demais o filho, sobretudo os relacionamentos do filho, o futuro. Quantos casamentos sendo destruídos por causa de mães mandonas autoritárias, que não entende que o filho casou, que ele tem uma esposa, mas começa a mandar na nora, mandar no filho, atrapalhar o casamento do filho. Mãe, se coloque no seu lugar. Pai, se coloque no seu lugar. Com carinho, o padre diz, mas com firmeza. Você precisa se colocar no seu lugar. Você não é indispensável. O filho, na verdade, é mais de Deus do que teu. Eu costumo dizer que quando uma mãe perde um filho, ela não tem que dizer, eu perdi o filho. Ela tem que dizer, eu devolvi o meu filho para Deus, porque foi Deus que deu, e hoje ele está com Deus novamente. Sabe? Claro, a gente tem que amar, tem que educar. Uma coisa é quando o filho é criança, uma coisa é quando o filho é adolescente. Tem que ter uma educação mais perto, tem que colocar limite. Mas depois que o filho é adulto, mãe e pai, o relacionamento precisa mudar. Não é mais um relacionamento de dependência, de imposição, de mandar. É um relacionamento de amizade, de diálogo, de parceria, mas empurra o menino para aquele caminho com as próprias pernas. Quantas mães mandonas, insensatas, que projetam tudo no filho. Gente, eu já atendi muitos filhos com problemas intensos de ansiedade, sobretudo filhos únicos. Eu escrevi um livro sobre ansiedade, trabalho muito esse tema, estudo bastante sobre ele. Eu atendi muitos jovens que nasceram já com uma expectativa, uma carga de expectativa, sobretudo filhos únicos, tão grandes sobre eles, porque às vezes a mãe teve o filho mais velho, ali perto dos, com todo respeito, mas perto dos 40, e projetou e sonhou, e o filho já nasce com uma carga de expectativa, que ele tem que estar sempre naquela caixinha, e o menino, inconscientemente, querendo corresponder, começa a entrar nesse surto de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, manias, fobias, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, porque às vezes a mãe e o pai projetam demais. Olha, talvez o teu filho não esteja sendo o que você queria, mas entrega para Deus, aconselha, reza, luta por ele, mas diga para o Senhor, faça-se a sua vontade. Talvez Deus não criou o teu filho para seguir os mesmos passos seus. Talvez Deus deu a ele uma outra visão, uma outra perspectiva de vida. Talvez Deus o criou para outra missão. E você precisa saber, pouco a pouco, se libertar do apego, que é natural. Mas quando chega a fase da juventude, da vida adulta, ele é nocivo demais. Sobretudo se o teu filho casou, deixa de atrapalhar a sua nora, pelo amor de Deus. Ela tem que construir. Padre, mas ela está errando. Você não errou para construir o seu casamento? Você não errou para educar os seus filhos? Ela tem o direito de errar, ela tem o direito de tentar, ela tem o direito de ser diferente de você. Padre, mas eu ajudo financeiramente. Não é porque você ajuda a sua nora e o seu filho financeiramente que eles têm que ser seus escravos. Ao contrário, ajuda de bom coração, não para manipular e para torná-los dependentes de você. Olha só, essa mulher, ela está revelando um problema de foco, com o qual todos nós nascemos, essa mãe de Tiago. Em virtude do pecado original, das consequências, como dizia Santo Agostinho, do pecado original que permanece em nós, todos nós nascemos com um problema de foco. Qual é esse problema de foco? Acreditando que quem tem que estar no trono somos nós. Acreditando que nós somos deuses. Ou seja, é a minha vontade, eu sei o que é melhor para a igreja, eu sei o que é melhor para a minha família, sempre. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Quem disse que você sabe?
Sabe, a gente tem que ser mais humilde, gente, e deixar de querer controlar Deus. Sabe, por isso que a imprevisibilidade, a incerteza nos machuca tanto. Sabe, num tempo como esse, de pandemia de coronavírus, Covid-19, por isso que muitas pessoas estão surtando emocionalmente, psicologicamente, por isso que muitas pessoas estão em frangalhos. Você sabia que eu vi uma pesquisa há pouco tempo que 40% da população brasileira está sofrendo de insônia durante essa pandemia? Você sabe por que a gente sofre tanto com a incerteza, com a imprevisibilidade? Porque no fundo a gente quer ter segurança, a gente quer controlar Deus e a vida. Mas olha, a vida é imprevisível, sim. A vida é composta por incertezas, sim. E você não vai manipular nem domesticar o futuro, o sagrado. Esse é o pecado da idolatria, que está condenado na Bíblia, de pessoas que vão buscar ler agouros, ler o futuro, saber ler mão. Está condenado na Bíblia, por quê? Porque o futuro a Deus pertence. Tem que ter humildade diante do mistério, não dá para manipular, sabe? Tem que ter humildade. E muitas vezes essa angústia diante da incerteza e da imprevisibilidade do nosso tempo revelam que no fundo a gente ainda não confia em Deus o bastante. A gente não entendeu que Ele nos ama e cuida de nós e que a nossa vida está nas palmas da mão dEle, na palma da mão de Deus. Filho, filha, a sua vida está, a sua família está nas palmas da mão dEle. E não adianta você querer controlar, porque tem coisas que não dá para controlar. Você não vai botar um cabresto no teu marido, no teu filho. Padre, mas ele está errando. Eu sei, filho, é difícil, reza por ele. Mas você não é Deus. Tenha humildade diante daquilo que você não entende. Às vezes, diante do sofrimento, a gente se torna juiz de Deus e começa a declarar, Ele é culpado. Filho, tenha humildade diante do mistério. Sabia que esses dias eu vi uma pesquisa que provava cientificamente, vou dizer por que eu estou falando dessa pesquisa já, que o ambiente geográfico e geológico no qual nós fomos criados, nascemos, interfere demais na construção da nossa personalidade como pessoas. Explico. Uma pessoa que cresceu em cima de um monte, num lugar amplo, ela tem uma visão mais vasta da vida. Ela consegue perceber a amplitude das coisas. Ela consegue ver a vida com mais, amplitude, abarcando mais realidades. E essa pesquisa mostrava que uma pessoa que nasceu em um vale, por exemplo, um lugar pequeno, um cubículo, fechado, um buraco, um vale, ela tem uma visão limitada das coisas. Ela tem uma visão reduzida, reducionista. A gente é afetado pelo ambiente, você sabia? E interessante que a gente precisa entender, como disse o livro do profeta Isaías, capítulo 55, não me recordo o versículo, diz assim: assim como o céu está distante da terra, assim os meus pensamentos estão distantes dos vossos, diz o Senhor. Ou seja, Deus está em cima do monte. Deus vê de uma perspectiva que eu e você não enxergamos. E nós estamos no vale da vida humana, terrena, limitada, finita, de criaturas. É a condição criatural, a criaturalidade que nos envolve. Nós somos criaturas, não somos criadores. Como eu disse, Deus vê de cima do vale. Deus vê de cima do monte, desculpa. Nós vemos do vale dos nossos pecados, da nossa fragilidade, da nossa sede insensata de ter segurança. Deus vê além, Ele está em cima do monte. Então quando você julga uma pessoa, por isso que julgar é um pecado grave, porque a Bíblia diz, só Deus é juiz. Padre, mas eu estou vendo que está errado. Calma, você está vendo tudo? Quem vai julgar é Deus. Talvez uma pessoa que está aparentemente pecando vá para o céu e você não, porque você conhece aspectos da verdade que ela não conhece. Você recebeu curas que ela não recebeu. Então deixa o julgamento para Deus. Padre, corrigir é um ato de misericórdia. Então começa corrigindo a você mesmo. A gente tem uma mania de querer corrigir todo mundo, né? Por que você não corrige você mesmo? Por que eu não corrijo a mim mesmo em primeiro lugar, né? Mas essa mania, eu vou corrigir, eu vou colocar o outro no lugar. Entra você no seu lugar, que você já vai estar fazendo a vontade de Deus, né? Deus vê do monte, nós estamos no vale. Você sabia que a gente tem que confiar em Deus e entender que Ele vê mais longe.
É como um pai corrigindo um filho. Eu tenho agora um sobrinho, que está lá no Paraná, minha família é do Paraná, está com 2 anos e 1 mês e meio, se eu não me engano, 2 anos e 1 mês. E é interessante você ver isso na criança, quando o pai tem que corrigir, ou a mãe, ou o tio. A criança, o mundo dela é muito pequeno, não tem amplitude, é muito reduzido. Ela vê as coisas ali, por exemplo, ela vê essa flor bonita, se os cinegrafistas depois puderem enfatizar essa flor aqui que está dentro do altar, ela vê essa flor bonita, ela quer mexer, o mundo dela é tudo que está embaixo, e ela vê tudo que está em cima como muito alto, muito amplo, né? E às vezes a criança, ela quer o prazer imediato, o benefício instantâneo. Só que o pai, ele viveu mais, ele vê mais longe, ele está pensando no futuro da criança, no benefício a longo prazo. E às vezes a criancinha vê uma tomada, parece que tomada brilha para a criança. É ou não é verdade? Eu vejo meu sobrinho lá na casa dos meus pais, da minha irmã. Eles querem meter o dedo na tomada. Graças a Deus hoje tem aqueles protetores de tomada, né? Mas às vezes a minha irmã, meu cunhado, chegava e dava um tapinha na mão dele, para ele aprender que ele não pode colocar a mão na tomada, antes de colocar ali o protetor, né? Dizia, não Marcelo, você não pode. Mas a criança, ela quer. Ah, meu pai é ruim. Talvez a criança até se revolte nos sentimentos pueris dela ali, de criança, né? Meu pai não me dá nada que eu quero. Eu queria colocar a mão ali, ele não me entende. Isso era o certo para mim, agora era colocar a mão ali. Mas o pai sabe que se a criança coloca o dedo na tomada, ela vai tomar um choque, vai morrer. Deus às vezes é assim comigo e com você. Você está querendo uma coisa que você acha que é o melhor, mas Deus sabe que você vai levar um choque e morrer através daquilo, se Ele te der. Então tem coisas que não são perdas, são livramentos. São livramentos. E olha só, a gente precisa ter humildade e obediência diante de Deus, diante do mistério da vida. Eu percebo que hoje em dia as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Deus está virando um amigão legal, que sempre é bom. Ele é bom, mas Ele é Deus. Ele é o Senhor da vida e da morte. É preciso ter temor de Deus, respeitar Deus. Temor não é medo, mas é esse respeito profundo. Deus sabe o que é melhor para você, para a tua família. Padre, eu estou sofrendo. Então aprenda a confiar mais em Deus, faz o teu possível e deixa o que não depende de você nas mãos de Deus, que você vai sofrer menos. Você vai ter menos ansiedade. A tua vida, se o cinegrafista puder fechar aqui para mim, olha o tamanhozinho da mão do Padre. O Padre tem uma mão grande, mas a de Deus é milhares de vezes maiores que a minha. A tua vida está na mão de Deus, na mão de Deus. Tudo que você está vivendo hoje, Padre, mas eu estou sozinho, Padre, eu estou em depressão, Padre, eu estou devendo. Sua vida está na mão de Deus. Confia, tenha humildade diante do mistério. E tenha certeza que Deus ama você. Deus ama você. E tudo Ele vai tirar um bem maior, de tudo. Ele se preocupa não só com os benefícios dessa terra, não só com dinheiro, fama, poder. Ele se preocupa com a sua salvação eterna. Por isso que a leitura de hoje, a primeira leitura, dizia que às vezes a morte de Cristo opera em nós para que nós tenhamos a vida de Cristo. Através dos sofrimentos, da doença, do câncer, Deus está purificando você. Porque Ele tem para você salvação eterna, não só benefício nessa terra. Confia, a tua vida, a tua situação está na mão de Deus. Ele é teu Pai. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado por essa palavra, por essa exortação. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós agora o Teu Espírito Santo, dando-nos a graça de entender essa palavra, essa reflexão que eu aqui realizei. Pai, em nome de Jesus, derrama agora sobre nós o Teu amor, o Teu Espírito Santo. Dá-nos o entendimento do que ouvimos aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, desarma as nossas resistências. Nós queremos muitas vezes que o Senhor caiba na nossa lógica mesquinha, pequena, limitada, mas a sua lógica é perfeita, Pai. Faz-nos abrir mão das nossas resistências, egoísmos, teimosias. Faz-nos confiar em Ti, mesmo sem entender que nós confiemos no Teu amor. Liberta-nos dessa sede de segurança, que nós vivamos, mesmo sem ter seguranças humanas, abandonados no Teu amor a cada dia, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Cura-nos dessa mania de querer controlar a vida, o Senhor. Dá-nos abandono, confiança filial, obediência. O Senhor nos ama. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós escolhemos entregar nossa família, nossas dores, nossos limites a Ti, Pai. Em nome de Jesus.
cuida de nós, fortalece a nossa fé, liberta-nos do apego ao que já passou, faz-nos nos abrir para que o Senhor nos conduza, porque o Senhor vê da montanha e nós estamos no vale dos nossos pecados, da nossa condição de criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós vamos agora para o nosso ofertório. E nesse ofertório, vamos ofertar com pão e com vinho a nossa vida, o nosso coração. Eu quero convidar você que quiser e puder, por gentileza, se torne-se um sócio da Canção Nova. Essa Canção Nova é uma obra de Deus, gente. Obras sociais, evangelização, levando esperança, levando palavra de Deus para quem precisa, restaurando famílias, levando libertação de Deus. Só que a Canção Nova não tem propagandas comerciais. A gente sobrevive através da doação dos sócios evangelizadores, que contribuem mensalmente, cada um com aquilo que pode, né? Obrigado você que já é sócio, mas você que não é, torne-se agora um sócio desta obra de Deus que é a Canção Nova, acessando clube.cançãonova.com. E também, aí na sua TV está aparecendo o QR Code, através do qual você pode fazer a sua oferta nesse ofertório. Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. Já desponta entre os montes a luz do sol, e nascerá a nós o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Cultivando essa terra, te virá do suor de nossas mãos o que de melhor nasceu. Eis os frutos que colhemos, o vinho e pão que se converterão no sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. E orai, queridos irmãos, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Purificai-nos, ó Deus, pela participação na paixão do vosso Filho, para que na festa de São Tiago, o primeiro dos apóstolos a beber o cálice do Senhor, ofereçamos um sacrifício que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo da vossa santidade, e anunciasse a todo o povo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas,
proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com vosso servo Papa Francisco, nosso administrador diocesano Beni, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, santos apóstolos, em especial Santiago, apóstolo, mártir, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos
a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus vivo na Eucaristia, aquele que te disse que você precisa pedir sim com confiança. Querer ser grande, sim, mas do jeito de Deus, do jeito certo, confiando em Deus, que tem sempre o melhor. Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O padre vai comungar, dar comunhão para os ministros, então vou fazer com você a oração para a comunhão espiritual, para você que porventura não pode ir à missa, convidar Jesus espiritualmente para visitar a tua alma e o teu coração. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Aos vossos pés, ó meu Jesus, eu me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que o meu coração vos oferece, à espera da felicidade da comunhão sacramental. Quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida, para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Amém. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto o meu ser respirar, cantarei e louvarei a tua grandeza. Pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento para a alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Oremos. Ajudai-nos, Senhor nosso Deus, pela intercessão do apóstolo São Tiago, em cuja festa recebemos com alegria os vossos dons sagrados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação,
Ouvimos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, Rogai por nós. por fim, Santiago Apóstolo, Rogai por nós. nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Santiago Apóstolo, de Nossa Senhora, desça sobre você os objetos de cunho devocional, sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Confiando mais na lógica de Deus do que na nossa, e tendo fé abandonada no seu amor. Vamos em paz, Ele nos acompanha. Graças a Deus. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar.